Eles se veem como uma casta e nos olham como disse o Serrão, os burros que puxamos a carroça. Lewandowski envia à Casa Civil decreto para regular o uso da força por policiais. O texto dá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública poder para definir regras sobre o uso de armas e revistas em ruas e casas. O decreto condiciona repasse de verbas federais ao cumprimento dessas normas. Vamos lá, Coronel Gerson Gomes, o que lhe parece, Coronel? É um caso de interferência? Será que o Executivo está se sobrepondo a uma prerrogativa que deveria ser do Legislativo nesse caso? Tem uma série de dúvidas, né, para qualquer pessoa que lê o texto. Eu estava lendo aqui agora, você estava falando, eu estava aproveitando para conferir quais essas iniciativas, ou que contemplam essas iniciativas. Primeira coisa que me chama muita atenção é o fato que a gente se acostuma com determinadas coisas exóticas no Brasil, mas que estão na raiz de várias distorções. Por exemplo, você tem um ministro da Suprema Corte que faz um rock, aquela jogada de xadrez, né, que o pessoal que ainda é da antiga, que jogava xadrez, sabe, que você troca um ministro da Suprema Corte por um ministro da Justiça e o Flávio Dino vai para o STF e o Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça. Isso, por si, já é uma excrescência, porque você passa a ideia, e essa ideia hoje ela está disseminada na sociedade brasileira, de que quem governa o país hoje é o Supremo Tribunal Federal, que avança sobre questões não só do Legislativo, mas como do Executivo, como aconteceu essa semana aí em relação ao governador Tarcísio, em que um ministro, com uma decisão monocrática, coincidentemente até o presidente do STF, o que é pior ainda, né, porque ele deveria ser o primeiro a coibir esse tipo de ações, ele avança sobre o poder executivo de um Estado, de uma unidade da federação. Fala, Serrão. Não, daqui a pouco eu vou até fazer a pergunta para o Marcílio, daqui a pouco ele poder seguir, onde é que foi parar o Pacto Federativo? Que o que a gente está vendo é esse modelo centralizador que o PT está implementando, ele está matando o Pacto Federativo. A deforma tributária é o estupro do Pacto Federativo. E o Congresso, mais uma vez, eu tenho que lembrar que o Congresso Nacional está sendo conivente com essa porcaria de deforma tributária, que ainda tem nego lá que tem a cara de pau de elogiar isso. É o cara completamente ensandecido. Essa reforma é muito boa. Muito boa aonde? Isso aí é algo totalmente retrógrado para a economia brasileira. Então, o projeto dos caras qual é? É destruir a economia brasileira? É promover uma centralização, criar um Estado unitário no Brasil, acabar com a federação? A proposta é essa? Parece que é. Na segurança pública, todas as ações estão indicando isso. Uma ideia de centralização. Você ter o Ministério da Justiça, que vai ser o Ministério de um Estado unitário que diz o que os outros podem fazer. Parece a velha União Soviética dando a ordem para os seus satélites ali do leste europeu. Todo mundo obedeça o que Moscou está mandando. Só que Moscou fica em Brasília. Caramba, o negócio tá muito complicado assim de se levar. E o Supremo vem aí com mais uma história que vai dar uma confusão desgraçada, tá? Para regulamentar o papel das guardas municipais, se as guardas municipais podem ou não atuar com policiamento ostensivo. Já está definido que podem, e a maioria delas está preparada para isso desde a gestão Michel Temer, quando foi firmado um convênio, houve distribuição de recursos, inclusive do BNDES, para equipar as guardas municipais, para promover treinamento, implantação de centros de controle operacional, melhoria tecnológica dessas guardas. Você veja hoje, a Guarda Municipal de São Paulo, por exemplo, ela está se preparando para um mega trabalho exemplar de segurança pública. São Paulo inaugurou recentemente o Smart Sampa, um sistema que o TAI vai utilizando na fase inicial, 20 mil câmeras de monitoramento, inclusive com a ajuda de inteligência artificial, com gente muito preparada no centro de monitoramento moderníssimo da Guarda Municipal, para
atuar efetivamente na segurança pública, para incentivar, melhorar a implantação dos projetos de segurança colaborativa, que são a grande saída, né, de vigilância, quando você tem um efetivo de PM, por exemplo, que não é suficiente para dar conta do tamanho da gente aqui no estado de São Paulo. Então, as coisas avançam na prática e você vê um governo centralizador, burro, que joga tudo para trás, retrocede. Enquanto isso, a gente vê, como está vendo lá no Rio de Janeiro e em vários outros lugares, o crime avançando. Então, Marcília, tem algo muito esquisito nessas centralizações da Petelândia, não tem? Tem sendo. Eu acho, sinceramente, eu acho que a melhor frase para resumir isso é o seguinte: o Lewandowski saiu do STF, mas o STF não saiu do Lewandowski. Esse é o grande problema. Então ele acha que ele ainda está mandando no mundo, né? Como o STF o faz. Ele acredita que ele, então, na função ali de ministro da Justiça, ele deve seguir passando por cima de todo mundo, atropelando os demais poderes, e é isso que ele faz nesse caso. Esse assunto, primeiro, não é para regular por decreto. Não é assim que se faz. Esse é um assunto legislativo, em primeiro lugar, porque o legislativo é que tem que criar definições de critérios e não o executivo. Em primeiro, o executivo ele não tem que orientar bolhufas nenhuma. O executivo, ou o Ministério da Justiça, ele tem que estruturar o executivo estadual, municipal, seja qualquer outro, para que o próprio governante possa fazer com que a sua política pública seja feita. Então, o trabalho do Ministério da Justiça não é orientar nada, não é educar ninguém, ele não tem que criar um manual de conduta de como a polícia deve se comportar, não é essa a função. O Ministério da Justiça não é a madre superiora de polícia, não tem que fazer manual nenhum, tem que estruturar, administrar, entregar verba e fazer com que os próprios governantes consigam fazer as suas políticas. Se ele acha que os critérios estão errados, o Lewandowski se candidate na próxima eleição, vire senador, vire parlamentar e faça uma lei com critérios que ele acha que seja adequado. O governo não pode acreditar que é dessa forma que funciona o mundo, como o STF também acredita. Se nós tivermos o executivo passando por cima do poder dos estados, dos municípios, etc., e o STF também, o que sobrará? O que sobrará? Nada. Então é necessário que a gente devolva o gênio para a lâmpada do STF, devolva o gênio para a lâmpada do governo federal, porque senão não restará país. A polícia, ela deve ser administrada e estruturada pelo governo federal. E, a partir daí, cada um faz a política pública que achar correta e que o legislativo entende que seja adequada. Se está inadequada, refaz a lei. Se está adequada, estrutura e acabou. Quem orienta ou educa não é o Ministério da Justiça. O Lewandowski não é mais ministro do STF, mas ele continua achando que pode mandar no Brasil. Oi, Serrão. O problema é que a gente tem uma questão burocrática no meio dessa história. O Ministério da Justiça não é só da Justiça, ele se chama Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E tem um secretário nacional de Segurança Pública ali dentro, mas o ministro da Justiça também se acha o supersecretário, o supremo secretário, vamos chamar assim, da Segurança Pública. Por isso, o nosso problema é burocrático, meu caro Marcília. O Serrão, só um complemento, ainda é muito grave essa questão de condicionar repasse ainda ao cumprimento do manual de conduta do Lewandowski. Quer dizer, então é mais ou menos assim, ele age mesmo como se ele fosse o judiciário. Se você se comportar bem, eu te entrego aquele dinheiro que é seu, que já é seu, que não está condicionado a nada. Eu te devolvo o que é seu se você se comportar bem. Se você não se comportar, eu te puno. Ministério da Justiça não pune ninguém. Essa não é uma tarefa legítima do Ministério da Justiça. Então a gente está subvertendo não apenas a essência das funções, mas até mesmo punindo as pessoas
que não cumpre a subversão dessas funções feitas pelo Ministério da Justiça. É um completo desarranjo institucional. Nós vivemos no país uma crise de institucionalidade tão grande que as pessoas que são essas pessoas todas que estão no governo dizendo que o Brasil está sob uma crise democrática, que o Brasil passa por um problema muito grande porque as pessoas querem destruir a democracia, elas não percebem que elas estão corroendo a democracia com essa fome, essa ambição de regular e de educar e recivilizar o país inteiro. E só mais um adendozinho que a gente não pode esquecer. Quando o Lewandowski foi para o Ministério da Justiça, saiu o Flávio Dino, houve aquela ideia de que haveria uma divisão desse ministério, vocês se lembram? O Lewandowski iria para a Justiça e se especulou que o Ricardo Capelli, que era o secretário executivo do Flávio Dino, aquele que foi interventor federal no 8 de janeiro, ficaria com a segurança pública. Lewandowski que não deixou, não. Manda tudo para cá e o Lewandowski ficou o Supremo Ministro da Justiça e da Segurança Pública. O negócio não é fácil, não. Falando em dinheiro, vamos falar sobre reforma tributária? Pois e agora é dinheiro escorrendo, né? De um lado pode entrar, mas de outro o governo vai tirando cada vez mais. Foi aprovada a reforma tributária com um aumento da carga tributária, com mais impostos para os brasileiros, mas foi aprovada hoje a regulamentação da reforma tributária pelo Senado. E aí tem um ponto que foi destacado aqui pela nossa equipe, que é o seguinte: armas e bebidas ficam de fora do chamado imposto do pecado. Os dois itens estavam previstos no rol do imposto seletivo, chamado de imposto do pecado, por incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Armas de fogo e produtos açucarados são considerados aí produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Mas, de qualquer forma, acabaram se salvando na hora H. Esses produtos constavam no parecer inicial, como eu falei, mas foram retirados posteriormente da lista do imposto do pecado, a contragosto do relator, por meio de destaques. PL, representado pelo senador Flávio Bolsonaro, conseguiu retirar do relatório a cobrança do imposto seletivo sobre esses dois itens, armas de fogo e bebidas açucaradas. Vamos lá, vou pedir aqui aos parceiros que sejam mais breves aqui para a gente conseguir tratar de outros assuntos aqui nessa reta final do programa. Vou começar com o Coronel Gerson Gomes. Sua análise, Coronel, rapidamente sobre essa inclusão e agora a retirada das armas de fogo e bebidas açucaradas no imposto do pecado. Essa eu praticamente passo para poder deixar a gente ganhar tempo, mas eu só digo o seguinte: seria muito bom que a gente tivesse essa reflexão a respeito da eleição da mesa da Câmara e do Senado no ano que vem, porque muitas das medidas e ações da oposição que estão sendo tomadas essa semana, elas só estão acontecendo com a Carol Detoni batendo um bolão lá na Comissão de Constituição e Justiça, e tudo que a gente tem visto, inclusive essas ações que nós comentamos hoje, que foram enxertos colocados pela oposição em vários projetos de lei, isso só aconteceu porque foi feito um acordo na Câmara dos Deputados e no Senado nós continuamos com a nossa oposição completamente isolada desses debates. Então, fica aí essa provocação para a nossa audiência. O que seria melhor, nessa reta final, nesses 2 anos finais, nós nos colocarmos como simplesmente oposição ao governo e sairmos dessas contribuições e do papel que pode ser feito de legislar, ou compor ali com o centrão para tomar posição junto a essas comissões todas e continuar trabalhando? É um caso a pensar, hein, Serrão? É um desafio para a gente decidir. Fala, Serrão. Com certeza. Eu vou dar royalties para minha amada musa Cristina Grêmio, que a gente no programa Sem Rodeios da Gazeta do Povo ela lançou essa expressão, deforma tributária. E é mesmo, isso que está acontecendo é uma deforma tributária. Esse negócio de imposto seletivo ou imposto do pecado, isso é uma esculhambação. Isso é a corrupção do que seria uma reforma tributária. Que, vamos lembrar, só poderia ter acontecido depois de uma reforma administrativa. Mas aqui no Brasil, a gente coloca o carro para o burro empurrar. E o carro que o burro empurra tem a roda quadrada. O negócio aqui é surreal. Então a gente é estúpido. Fez um negócio absolutamente estúpido do ponto de vista fiscal, do ponto de vista centralizador dos recursos. Isso aí é a morte da federação.
E essa simplificação desses impostos não simplifica coisa nenhuma. O tributarista vai ganhar, mas vai ganhar muita grana, mas vai se apurrinhar muito. Vai ter muito tributarista aí passando mal para conseguir resolver nos próximos anos essa deforma tributária, que os parlamentares já avisaram, olha, ela vai ser revista em 2032, ela só começa a vigorar no próximo mandato presidencial. O Lula está tranquilo, pode continuar na UTI e deixar o país na UTI, que ele colocou o país na UTI. Então a gente está numa situação assim assustadora, vexatória, o país está ferrado com essa deforma tributária. E o que a gente está vendo é, de novo, o parlamento não sabe o que está aprovando. Aprova tudo a toque de caixa, no voto de liderança, sem que haja uma compreensão do que está sendo votado. É muito difícil isso. A gente, reiterando o que disse o coronel Gerson Gomes, a gente tem que levar muito a sério a próxima eleição, eleger muito melhor os representantes e ter na cabeça agora, de imediato, se a gente não eleger os melhores senadores na próxima eleição, o Brasil vai derreter. Não é o exagero que eu estou falando aqui, não. Vai derreter, não tem condição de ter um Senado tão ruim, tão baixa qualidade, tão incompetente, tão omisso e, em algumas situações, até corrupto, porque ele aceita o jogo da sacanagem oficial, dessa maneira. Então, temos que evoluir, pessoal. Vamos prestar atenção no voto. A gente, sociedade, é culpado pela porcaria que a gente bota para ser o nosso representante do povo. Você, Marcília, que nos diz dessa regulamentação da reforma? Olha, primeiro, não tem reforma nenhuma, não tem tributário nenhum, isso não está sendo pensado na economia. A economia não é o centro, o empreendedorismo do país não é o foco e ninguém está nem aí para a repercussão de todas essas medidas. E eu acho que o sintoma maior disso, como você bem pontuou, Brown, é esse imposto do pecado. Tirou ou não se tirou, isso importa menos nesse momento. Importa que foi colocado e foi chamado como imposto do pecado. Quer dizer, a gente está com uma ideia moralista da reforma tributária, ao chamar isso de pecado, a gente está ali entendendo que produtos com açúcar ou arma, ou seja, tem uma visão ideológica por trás de se sobretaxar esses produtos. Então, quando você coloca sobretaxa sobre armas e produtos açucarados, qual é a visão? A visão é mercadológica? A arma e produtos açucarados, eles têm uma repercussão econômica maior ou menor para eles serem sobretaxados? Não tem nada disso. Nenhuma avaliação dessa é feita. A avaliação é meramente ideológica e moralista. Então a gente percebe que o que está em jogo mesmo é só isso. Não tem nenhuma visão de projeto de país por trás dessa reforma tributária e, por isso, pouco importa se passa, se não passa, o jogo é apenas político. Aliás, essa reforma tributária já foi, inclusive, utilizada, ou tem sido utilizada, ou pensada como moeda de troca, muitas vezes em relação a outras questões que estão hoje em voga no país, e assim continuará. Então, a gente não pensa a sério tributariamente o país, e nem economicamente, por uma única razão. Não é do interesse de nenhum político, ou de boa parte dos políticos, olhar para as repercussões econômicas daquilo que eles fazem. Eles se veem como uma casta e nos olham como disse o Serrão, os burros que puxamos a carroça. Olá, aqui é o Rodrigo Constantino e eu estou passando para te convidar para assistir o Braddock Show ao vivo pelo YouTube. Esteja conosco de segunda a sexta, a partir das 20 horas de Brasília. A sua noite com os melhores comentaristas de política do Brasil é no Braddock Show.